Vamos fazer agora biscoito de polvilho, está encaminhado. Aqui, muitas vezes você fala assim, pode usar um ou outro. Como a gente fala da receita do pão de queijo, você pode fazer com um, com outro. Esse daqui, não. Esse daqui, para essa receita de biscoito, é melhor o polvilho azedo. Ficou mais gostoso. Isso. E a ordem que a gente vai passar aqui. Perdão, engasguei. O outro desanda também, né? Ele não estufou muito. Ele não ficou tão crocante, né? Não ficou bacana. Obrigado. Esse aqui é teu? É seu, por Para favor. essa receita com essa quantidade de produto, tá? Perfeito. Agora a ordem varia bastante, pelo menos nos testes que a gente fez aqui. Pode fazer esse, pode fazer você. E pode confiar na gente. Se a gente tá falando que é o polvilho, então esse é o polvilho certo. Outro dia eu fui brincar com você, pode confiar na gente? Eu falei, mas quem tá fazendo? São vocês, né? É a brincadeira da Carol? Não, pode confiar no chefe Renato. É brincadeira. Eu sei, né? claro, perfeitamente. Não, eu sei que você sabe, mas... O pessoal de casa às vezes tem não pessoas sabe. que acham que não era brincadeira. Não, é tudo brincadeira, aqui é tudo amor. Inclusive o chefe Edu falou. Você foi contratado pela Band porque você é humorista, não é? É verdade, eu tento ser. Esse é o primeiro... Eu tento fazer umas piadinhas aí pra alegrar o povo aí. Mas eu tô aqui pra também fazer algumas perguntas que você de casa às vezes se pergunta, como por exemplo, se o polvilho, qual é a diferença entre o azedo e o doce? As dúvidas que você muitas vezes tira são importantes, as pessoas confiam, então assim, é muito legal, você é o vínculo com as pessoas em casa. Obrigado. Vamos começar com esse daqui? Vamos começar com esse? Vamos. Mas agora minha pergunta foi séria mesmo, qual é a diferença entre o polvilho e o doce salgado? Realmente, um é mais o azedo e o doce? Um é doce e o outro é realmente, literalmente azedo e doce? Olha, uma vez, se eu não me engano, eu já fiz com a cidinha polvilho pela mandioca e o primeiro que sobe é o doce, se eu não me engano, tá? Entendi. Pode ser que eu esteja enganado. E daí o azedo, ele leva uma fermentaçãozinha, né? Porque muda o sabor dele. O processo é praticamente o mesmo. Se você olhar a textura, se você sentir a textura dos dois, também é diferente. Então, para algumas receitas que você vai fazer de pão de queijo, não tem problema fazer com um ou com o outro. Para outras, não. Um fica mais crocante, o outro fica mais macio. No caso, para essa receita, o polvilho azedo é o ideal. É o certo. O doce, a gente... Pelo menos a receita que a gente fez não ficou bacana, então a gente recomenda fazer com esse. O polvilho azedo ele tem mais sabor. E como nessa receita não vai queijo, por exemplo, é importante usar que o saborzinho ele é mais acentuado. Pode começar. Vamos lá. Então é um pacotezinho de polvilho azedo. Que tem meio quilo. Meio quilo. E uma colher de chá rasa de sal, tá? Isso daí pode variar seu gosto também. Nesse daqui pra gente ficou bacana desse jeito. A medida base não é uma xícara, é um copo americano ou 200 ml. Para todos os líquidos. Então é um copo de americano de água. Aliás, eu vou trazer o copinho pro café. É bom mesmo, né? Pede pro Vitor trazer o cafezinho pra gente fazer aqui, Vitor. Um café, por favor. Então aqui, meio quilo de polvilho azedo, uma pitada de sal. Só a água vai escaldada. Tá? Água quente. O leite e quente. Água quente. Vai escaldada não, vai fervendo, né? Vai fervendo. E daí eu vou colocar metade desses líquidos, por mais louco que pareça, essa parte quente e essa parte fria, metade agora e metade depois. Então vou colocar meio leite aqui. Meio óleo. 100 ml ou meio copo. E... Então metade do leite, metade do óleo... E a água. E metade da água. A água tá fervendo aqui. Aí você começa a misturar. Isso. Então o polvilho começa a misturar tanto com o óleo quanto com o leite. Agora coloca metade da água. Metade da água, fervendo. Isso. E vai misturando. E mistura tudo. O que você sentiu de diferença quando você misturou tudo de uma vez? Que as receitas básicas, elas misturam tudo de uma vez. Ele ficou crocante, mas ele não aerou. Então ele ficou até crocante demais, assim, sabe? Ele não cresceu. E não estufou, Ele não cresceu. E foi difícil chegar no ponto da massa. Então na hora que eu fui colocar no sacapuxa e fazer as tirinhas ou as argolas, tava muito pesado fazer do outro jeito. Então, e nesse caso aqui, o ovo você deixa para depois também. Que é o que vai dar a liga final. Então você está acompanhando agora a receita do biscoito de polvilho, que é gostoso, fácil de fazer, mas fazendo do jeito certo. Então aqui, ó, o Renato está misturando o polvilho, meio quilo, com a água quente, fervendo, e o leite e o óleo em temperatura ambiente. Isso. Até no final a gente fica mais tranquilo, porque não vai estar tão quente igual o pão de queijo para colocar o ovo, sabe?
Ah, porque já só um vai estar quente e os outros não, né? Variações que pode fazer. Coalhada no lugar do leite, banha de porco, óleo de coco. Ah, banha de porco foi uma delícia. A banha Que de é porco o minha mais avó fazia. tradicional, né? Caramba, que Minha avó legal. fazia. Agora a gente já coloca a outra metade. Ó, então metade você põe aqui, ó, o leite e o óleo, eles estão em temperatura ambiente, certo, Renato? Certo. Somente a água tá quente. Isso. Aí você mistura novamente, ó. É simples, mas presta atenção para você fazer e ver a textura. Você vai aprender a textura dele. Se ele ficar muito sequinho, você pode acrescentar, de repente, mais ovo. E Isso. se incorporar tudo aí, Tá vendo? Essa parte parece que tá dando tudo errado, tá vendo? Olha que massa feia aqui nessa parte. o Renato foi sincero agora, hein? Ó que feio. É feio. O negócio é feio. Ó, tá grudento. Não, tá grudento. Parece que tá dando tudo errado. Agora a gente coloca o ovo e é mágica. Vai ficar um negócio bonito. É o ovo que vai dar a textura, ó. Quando parecer que tá tudo dando errado, ó, tá tudo grudando, ó. Ó lá, Lucas. Ó, parece que vai dar tudo errado. Isso. Pode ser que dê, né? A gente espera que não. Tô brincando. ó. E agora coloca o ovo. Ao contrário da receita primeira que a gente fez de pão de queijo, a textura daqui é totalmente diferente dessa receita, perdão. É totalmente diferente da primeira. Total. Então você vai perceber que... mas você vai conseguir fazer Agora aqui com calma tranquilidade. vai incorporando o ovo e ele vai amolecendo o resto da massa. O ponto dessa massa parece uma massa mais grossa de bolo, tá? Ah, sim. Enquanto a Mais gente vai consistente. Isso. Pode falar. batendo, eu só queria fazer uma pequena observação. Momento cultura com o Lucas Salles. O pão de queijo, essa receita que a gente fez agora anteriormente, e a gente vai continuar fazendo com outros ingredientes, ele ficou muito famoso no Brasil, no nosso país, por volta da década de 50. Olha que engraçado. O pão de queijo existe há muitos anos. Eu estava pesquisando isso agora, eu fui conferir para não falar nenhuma besteira, para não passar nenhuma informação. E a receita do pão de queijo, ela foi disseminada, ou seja, ela foi distribuída ao Brasil inteiro, ela foi propagada pela cozinheira e empresária mineira Artêmia Chaves Carneiro. Então, por volta de 1960, foi a chefe mineira que levou isso para os restaurantes do estado de São Paulo. Ela vendia aqui. Ou seja, começou aqui em São Paulo, muito provavelmente outros estados que acabaram recebendo, a gente recebe muitas visitas no estado de São Paulo, então vinham, experimentavam um pão de queijo feito por uma chefe mineira e iam levando para os outros estados. Então assim foi conhecida a voz do mineirinho, que foi conquistando cada vez, pouquinho, foi conquistando o mundo inteiro, que é a coisa do mineiro. O mineiro, ele domina o mundo, Ó, o mineiro é aí, bomba. deixa eu só mostrar para vocês a textura. Se você analisar, que o Renato tem total razão quando ele fala textura de um bolo, parece quase um pão de ló. A textura de um pão de ló, que é o mais que você está acostumado a fazer, e realmente no começo parece que não vai dar certo. Mas dá, sim. Não, porque ela fica, inicialmente, ela fica parecendo uma farofa. Verdade. Parece uma farofa que deu errado, inclusive, porque ela fica com os pedaços maiores, né? Pra te falar a verdade, quando eu fiz em outra ordem, o resultado final deu aquela massa feia. Ficou daquele jeito. Ficou feio demais. Olha, Então aí que não bonito muda, ó. que fica. Não, fica bonito pra caramba. Aqui já tá legal, ó. Quem Acho que quiser já tá- fazer e ó. tiver a raquete pra batedeira, fica bem facinho de fazer E muito também. provavelmente batedeira. a receita do biscoito de polvilho deve ter vindo antes do pão de queijo. Acredito que sim. Provavelmente. Vamos agora? Colocar ali? Você põe, Rê? Agora a gente coloca. Quer que eu seguro pra você? Peraí. Ó, aqui a gente tem um sacapucho, ó. Aí você pode fazer... como ele fica muito mais... É uma receita cremosa, né? Assim é mais fácil para você acertar na hora de fazer. Ó, a Vanessa tá perguntando uma pergunta interessante quando vocês estão preenchendo aí. Bom dia, sempre que faço biscoito de polvilho ele fica duro. Qual a causa pode ser que está ficando assim? Ela pode usar, de repente, o polvilho doce, como o Renato falou, que não fica... Ele fica mais duro. O doce, ele não cresce tanto e ele fica mais durinho. Né? E Siga a receita. Pode ser isso, né? Não sei. E assim, pelo que eu percebi, ele muito branco, ele fica um pouquinho mais duro, ele muito dourado sim. No forno, entre o branquinho e o muito dourado é o ideal. Entendi. Também tem esse ponto que eu Então, se percebi. atente pra coloração, hein? E daí a gente corta bem pouquinho aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui tá bem. Dá uma olhada se vai. Aí, Parece uma cobertura de vamos bolo. fazer isso daqui reto. É a primeira vez que eu vou fazer com essa mão aqui. Vamos fazer assim, ó. Ou quer fazer aquele lá assim? Ah, dá pra fazer todos, Edu. Vamos fazendo assim, ó. Só para vocês verem que você faz ele
Acho que os pão de queijo menores já saem. Estão prontos. Vê como é que ele tá. Aí você pode fazer até maior, ó. Vamos fazer maiores aqui, ó. Maior. Ó. Depois a gente quebra ele para ficar artesanal mesmo, ó. Finalzinho termina assim, ó. Aí vamos fazer um mais certinho aqui, ó. Que tal fazer um formato de cobrinha? Em que formato de bomba, ó. Bomba de chocolate, né? Sim, claro. Aqui tá bom. Com cada um a gente faz de um jeito, ó. Aqui mais um. Você em casa pode escolher o jeito que você faz. Rende bastante, né? Você vê Rende que bastante. Ele Vamos fazer estufa bem. vamos fazer um... Vou pegar outra Pera folha. aí, ó. Faz um E de Edu Guedes. Por favor. Esse Lucas, Faz um ó. E e um coração. Pera aí. Já sei. Faz um L, coração, E. Que é Lucas, coração e Edu. Esse Lucas. Olha, Edu, esses menorzinhos já estão no ponto, ó. Ficou bem bonito. Os outros estão quase, que são Olha maiores. que tá aí, ó o Face Cat. Dá uma olhada, Face Cat. Eita, O que é face cat? cara de gato. E aí vem a minha pergunta, aquela pergunta clássica, que todo programa tem que ser feita, né? Eu vou perguntar então. O Brasil vai comer bem ou não vai? Vai! Teve um brasileiro aí que respondeu antes, né? Um brasileiro bem ansioso. Já respondeu vai antes da pergunta. Tem um? Eu Quer levar pro vou Brasil? levar pro Brasil. Pode Aqui, levar ó. pro Brasil? Claro que pode. Vou distribuir aqui o Brasil, que eles merecem. Ó, a luva. Aí, ó, vamos delícia. aproveitar o mesmo. Ó. Essa aqui é outra forma? Isso. Vamos Ó. fazer qual, Rê? Aqui, ó, vamos fazer o outro assim, ó. Tá bom esses formatos aí? Tá não? ótimo, vou colocar já no forno ali. 200 graus a temperatura do forno pré-aquecido. Olha, existem empregos muito bons, mas melhores que o nosso, eu tenho umas dúvidas, hein? Ô, Renato, Legal, não é, de fazer? daqui é legal pra fazer com a criançada, hein? Será que vai dar certo isso aqui? Não. Dá. Eu fiz tanto formato ontem, deu tudo certo. Deixa eu segurar aqui. Fica legal esse, inclusive. Pra todo mundo ver que a gente tá fazendo... Não é que não tá tirando os prontos, não, que fica bem parecido. É. Inclusive, aquele formato das tirinhas pequenas, eu acredito que quem vende biscoito de polvilho faz isso para render a forma, porque rende muito essa receita, assim, muito mesmo. É, a gente tá preenchendo a segunda forma. Vamos preencher todas que derem pra gente ter uma ideia quanto vai, só para o pessoal ter uma ideia real em casa, ó. Você que tá acompanhando a gente, agora a gente tá fazendo polvilho artesanal para você fazer aí na sua casa. Opa, errei aqui o final. Artesanal. Eu tô... É a mão, meu. Ó, vamos fazer isso daqui maior, só pra Vamos. ocupar a forma, pra render a forma. O pessoal em casa deve falar, meu, o que eles estão fazendo? O cara tá ligando a TV agora e falar, meu, esses doidos aí, ó. A gente já fez a receita do pão de queijo, pra quem quer fazer pra vender. Talvez uma das receitas... Bom, se tava bom, não sei. Mas que o pessoal tá com fome, tá, né, Lucas? Se tá com fome, ó, isso aqui, ó, acabou. O pessoal tá reclamando. Foi atacado praticamente. Vou tirar os Pegou outros lá. 5 também de uma vez Tem só. mais forma, não? Tem? Tem? Ah, não, vamos- tem. Agora eu não sei, que eu tô tirando as outras do E forno. aquela outra ali? Eu vou Tem, apanhar aqui tem dentro. aqui, ó. Ah, tá, ó. Então segura aí, ó. Aqui tem mais, nós vamos encher todas as formas que der, ó. Peraí. Boa. Quer ir fazendo essa daí? Pode fazer.